Fala, Renatinho, beleza? Boa tarde, cara. Tudo bem? Boa tarde, cara. Boa tarde. Pô, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente. Muito feliz mesmo de ter você aqui. Eu acho que essas lives estão me dando uma oportunidade de conhecer uma galera que eu sou fã e a gente pode trocar e conversar e aprender todo mundo junto. Muito obrigado. Pô, prazerzão, cara. Prazerzão daí, obrigado pelo convite. E vamos Vamos, nessa. vamos Vamos lá. nessa, então. Vamos. Bora. Cara, antes da gente começar, eu sempre tenho uma primeira pergunta, na verdade, até pra galera entender, né, quem não te conhece e tal. Eu queria saber um pouco, assim, dos teus grandes números, assim. Quem é você? O que você já fez? Os prêmios? Assim, sabe aquela coisa e fala, cara, esse aqui é o meu trabalho, sabe? Cara, eu comecei a fazer luz nos anos 90, né? Cara, eu nunca me lembro ao certo se é 94 ou 95. Mas, enfim, foram nesses anos. É, Eu costumo dizer que, assim, eu trabalhei ali até o início dos anos 2000 fazendo luz, mas eu só fui descobrir o que era luz de verdade quando eu resolvi. Porque, assim, cara, tem um período probatório, né? Eu acho que tudo na vida, que é quando você faz algo, mas você ainda está naquela indecisão e não sabe se fica, se sai, se vai. E aí eu dei uma parada com a luz por uns 6 meses ali no final dos anos 90. Mas depois eu resolvi que eu queria fazer luz mesmo, né? Já tinha aí uns 7 anos de carreira e fui procurar aquilo que eu chamo de faculdade, né? E aí eu fui para o Rio de Janeiro, procurei o Aurélio de Simone e trabalhei com ele alguns anos. E aí eu costumo dizer, uh, que o Aurélio foi a minha faculdade e a minha pós-graduação. E com o Imagino. Aurélio eu vi E com o Aurélio eu percebi que eu realmente não sabia nada de luz, né? E foi, cara, fiquei do lado dele, trabalhei muito com ele, fiz muita coisa. E só realmente comecei a desenhar luz quando eu percebi que essa pós-graduação estava completa, né? Estava feita. E aí eu comecei a desenhar luz. Cara, prêmio. Tem uma coisa que eu costumo dizer, né, velho? Eu tenho muita indicação a prêmio, né? Em 2019, por exemplo, que foi o nosso último ano, que eu costumo dizer, o nosso último ano letivo, né? Antes do apocalipse? Antes do apocalipse, né? Eu acho que fui o iluminador brasileiro mais indicado a prêmio, né? Fui indicado ao prêmio Shell, fui indicado ao prêmio Bibi Ferreira, que eu ganhei. Inclusive o troféu tá aqui, ó. É aquele ali, ó. Dá pra ver aqui, ó. Esse aqui no cantinho, ó. Não dá pra ver. Ai, aqui, ó. Esse aqui, ó. Pequenininho, tá vendo? Ah, agora. Aham, agora sim, agora sim. E aí ganhei o Bibi Ferreira. É, Nos últimos 4 anos, todos os anos ao Aplauso Brasil, né? Inclusive eu estou indicado ainda, que é referente a 2019, que não correu ainda. Aham. Mas, cara, prêmio não determina quem é melhor ou quem é pior, né, cara? O prêmio ele apenas diz naquele momento que você teve algum destaque e tal. Então isso não diz que eu sou melhor ou não, né? Aliás, eu conheço muitos profissionais excelentes que nunca foram indicados a prêmios, né? E são incríveis, assim. Inclusive, me inspiro neles, né? Sim. Não, mas eu acho que isso, só Mas é pra isso, cara. dar pra entender, né? Existe uma coisa muito linear, né, cara, entre o que é sucesso de carreira, né? Enfim, o que determina isso, né? Eu acho que o sucesso da minha carreira está ligado ao fato de eu conseguir pagar as minhas contas em dia, conseguir colocar comida boa na minha mesa, e conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir sem muitas preocupações. Então, eu acho que aquilo que o seu trabalho, né, te devolve,
pode ser encarado como um sucesso, né, cara? Enfim. Mas, assim, tem profissionais incríveis no mercado que nunca foram indicados a prêmios e que eu me amarro e me inspiro. Mesmo porque, cara, quando a gente acha que sabe tudo, a gente morreu, né? Então, sempre tem, né? Sempre alguém vai te ensinar algo, né? Sempre, enfim. Acho que A é gente está isso. Não sei sempre se aprendendo, né? Pois é. Não, respondeu. Era só pra galera ter um overview, assim, ó, do que a gente vai falar aqui e tal. É animal, eu acho que é isso Cara, mesmo. A eu acho que eu gente. posso te dizer que eu posso dizer para você, cara, que o mais interessante na minha carreira eu acho que as devolutivas, por exemplo, de críticas, e eu tenho muitas, né? Eu acho que elas são muito mais interessantes para mim do que propriamente o prêmio, cara, porque aliás, quando eu comecei a ser indicado a prêmio, quando eu comecei a ganhar prêmio, eu já tinha uma carreira. A minha carreira continuou a mesma, entendeu? Então, talvez pode ter ajudado, talvez pode ter ajudado aí nesse momento de pandemia. Por exemplo, estou trabalhando muito, né? Desde janeiro que eu não paro, cara. Assim, fiz muita coisa mesmo. Então, talvez isso pode até ter ajudado, mas as pessoas que me chamavam para trabalhar continuam me chamando. E, então, eu Dá acho um que é pouquinho. isso. Dá só um pouquinho mais de visibilidade, né? Mas acho que você falou uma coisa de a gente poder viver disso, né? E poder realmente botar a comida em casa e trabalhar só com isso, eu acho que já é uma mega vitória nossa, assim. Acho que Pois eu é. concordo com você. Legal, legal. E me conta por que que. Eu vou voltar lá no começo, assim. Por que que você começou a fazer luz? Como é que surgiu esse, cara, vou fazer luz? Cara, na verdade eu venho do interior de São Paulo, né? Eu vim de Araraquara, muito, muito. Toninho, tá me escutando? Não? Meu Deus, tô quase gritando aqui. Puta caramba, por exemplo, o Toninho. Pô, o Toninho é um monstro, cara. É um mestre da iluminação, meu amigo. Sim. Cara, já fui, porra, já operei canhão pra esse cara, entendeu? Então, me amarro no. Pô, o cara, eu tenho uma percepção de luz impressionante, cara. Sou Mas, que fã, além legal. de tudo, eu sou fã, cara. Cara, assim, na verdade, quando eu comecei a fazer teatro, eu nem pensava o que era luz, né? Eu comecei a fazer teatro trabalhando como maquinista, né, cara? Para quem não sabe, maquinista é quem sobe e desce cenário, né? E aí eu tinha muito interesse, comecei a ver a luz e comecei a me interessar pela luz. E aí eu comecei a ajudar, enfim, a rapaziada e tal. E aí eu acabei caindo para a luz, entendeu? Mas eu comecei no teatro Uhum. como maquinista. Na verdade, eu comecei no teatro como faxineiro, cara. Aí depois Nossa! da faxina, eu subi para maquinaria e da maquinaria fui para a luz, entendeu? É engraçado, né? A maioria das pessoas que eu pergunto, como é que você começou na luz? A maioria entrou, conseguiu entrar num teatro ou numa empresa, mas nunca pensou em, vou entrar lá para ser iluminador, né? A gente acaba descobrindo essa É, função e se apaixonando por ela. Eu entrei para ser ator e acabei iluminador. pois é, não, mas assim, cara, é que na verdade, eu acho que quando você pensa em fazer teatro, eu acho que a luz pode ser que hoje, né, as pessoas já pensem um pouco mais e tal, mas antigamente não. Antigamente você ia pro teatro e aí você lá dentro começava a entender o que você queria ser, né? E o bom do teatro é isso, né, cara? Que ele te possibilita coisas e ele te abre os braços, né? Agora tem uma coisa muito interessante, né, cara? Quando você vai pro teatro, obrigatoriamente você tem que entender tudo o que acontece dentro daquele circo, né? Dentro daquela caixa cênica, né? Não adianta você querer ser técnico de luz, operador, iluminador, querer ser maquinista, cenógrafo, contra-regra, se você não consegue entender o que acontece ali dentro. Né? Então, Se acho que você é não uma consegue coisa entender, muito. se você não consegue falar de dramaturgia, se você não consegue falar do que está acontecendo em cena mesmo, né? Cara, pois é, eu sou iluminador, bicho. Se eu não entender como funciona uma vara, como funciona o mecanismo dessa vara, se eu não entender que essa vara suporta tantos quilos, se eu não compreender isso, por exemplo, não tem como eu ser iluminador, cara.
Não, e tem essa parte mais técnica, mas também tem a outra parte de você também entender a dramaturgia, o que está acontecendo lá para você poder criar, e para você poder ajudar, e para você poder, enfim, Mas eu acho que somar, né? isso é um outro passo, né? Isso é um outro passo, né? É um passo mais adiante, né? Ninguém começa no teatro, né? Por exemplo, enfim, você não começa no teatro pensando na dramaturgia, né? Você começa no teatro pelo fazer teatral, né? Sim, sim, sim. Entender e compreender a dramaturgia, isso vem muito depois, né? Ah, com certeza, com certeza. Mas você tem que entender um pouco Por exemplo, eu não, né? Por exemplo, eu acho que o cara para ser iluminador ele tem que passar por todas as fases. Não dá para o cara ser iluminador sem entender o que é o refletor, né? Sem ter passado por todas as fases. Eu quando comecei, por exemplo, cara, eu comecei numa época que antes da montagem você tirava a lente de todos os refletores, lavava as lentes. Você tirava a lâmpada dos refletores, passava álcool, você tinha um pincel que você limpava esses refletores, e nenhuma montagem começava antes disso. Então, ou seja, eu não consigo acreditar que uma pessoa consiga ser iluminador ou iluminadora sem ter passado pelas fases técnicas, né? Porque mesmo quanto iluminador, você precisa compreender tecnicamente tudo que você vai fazer ou tudo que você vai pedir. Agora, isso é uma visão minha, né? Não é uma regra que seja imposta, né? Mas eu acho que para você chegar no posto de iluminador, ninguém chega no posto de juiz apenas estudando direito, né? Para você ser juiz, você tem que fazer a faculdade, você tem que passar na OAB, você tem que exercer o seu ofício de advogado e depois tentar ser juiz ou delegado, né? Senão a gente está falando dos postes que mijam nos cachorros, né? É bem isso. E eu, quando comecei, antes da gente ir limpar os refletores, a gente lavava o palco. Depois a gente ia pegar nos refletores e depois a gente ia fazer. Não tem como você almejar ser iluminador se você não compreende tecnicamente o que acontece. Óbvio, você não precisa ser um expert, né? Tecnicamente falando. Mas você precisa minimamente, é o que eu costumo dizer para os meus amigos, né? Atrizes, atores e tal. Vocês, na casa de vocês conhecem, né? Vocês sabem o armário que está guardado, o cobertor, né? Vocês sabem o que tem na geladeira e tal. Aquele palco onde você atua também é a sua casa. Então você minimamente tem a obrigação de conhecer o que acontece dentro da sua casa, né? Eu gosto também de uma outra coisa, né? Que o palco, querendo ou não, é dali que a gente tira o nosso proveito, né? O provento. E se a gente não tem aquilo ali como um lugar, não vou dizer santo, que também não é isso, mas você tem o teu lugar de trabalho, se você não conhece aquilo ali exatamente como ele é, também você não vai pra frente, né? Acho que você não respeita aquilo ali, você não começa respeitando. E o palco é sagradíssimo, né, cara? Então, eu acho que o início de tudo é o respeito por aquele local, né? Sim, Eu sempre pisei com o pé direito em todos os palcos que eu entrei. Sempre agradeci por estar ali. Então, eu acho que o teatro ele apenas retribui para você aquilo que você dá para ele, né? Sim, sim. E você acha que isso vem mais da galera do teatro ou quando você também faz shows, assim, com bandas e tudo mais, você também vê isso ou é mais a galera do teatro? Cara, eu acredito que todo palco é sagrado, né? Sim. Então, eu, por exemplo, tenho as minhas crenças e tenho as minhas... Como que fala? Enfim, eu tenho as minhas manias, né? Então, qualquer palco que eu pise, seja fazendo show, fazendo teatro, com o pé direito, sempre agradecendo por estar ali. Porque é a partir daquele ponto que entra a comida na minha mesa, né, cara? Exatamente. É ali que eu emprego vários e vários técnicos, é ali que, através do meu trabalho, junto comigo, eu carrego várias pessoas. Então a gente tem que agradecer, cara, porque, enfim, é o nosso ofício, né? É o nosso ofício sagrado, né? Sim, sim, sim. Nossa, cara, você falou tudo, assim, a gente já pode parar por aqui se a gente quiser, que, caramba, já deu valor demais. Que massa. E me conta agora, queria entender um pouco sobre
sobre suas criações, assim. Como é que você parte para criar? É claro, vai assistir o ensaio, vai entender o texto, vai conversar com todo mundo e tal. Mas de onde é que vem a sua criação? Você senta ali, você tem aquele espaço em branco, não? Aquele espaço em preto, geralmente, e aí você entra para criar a sua luz. Como é que funciona isso na sua cabeça? Como é que você organiza? Como é que você bota isso para fora? Cara, assim, primeiro que a criação para mim ela é um turbilhão, né, cara? Assim, não é mesmo depois de ter feito, puta, cara, sei lá, eu acho que eu já criei. Eu vou falar para não errar muito assim, mas eu acho que eu já criei só de teatro umas 350 peças. Eu faço uma média de 40 espetáculos ano. É coisa. Só no teatro. Só no teatro, né? Aí tem show, tem mais tudo que eu faço. Então a minha cabeça é um turbilhão, cara. Às vezes eu tô criando 5, 6 luzes ao mesmo tempo. Às vezes eu tô vendo 5, 6 ensaios ao mesmo tempo. Caraca, como é que organiza isso tudo? Pois é, óbvio que eu tenho uma equipe, eu tenho 2 assistentes oficiais e depois eu vou chamando pessoas que já trabalham comigo para me ajudar, porque não tem como. Uhum. O como eu acho que nem é como fazer tudo isso, mas é o como você dividir tudo isso, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu ter 2 estreias no mesmo dia. O meu Fácil. processo criativo, na verdade, o meu processo criativo, cara, tem uma coisa que, antes de falar de processo criativo, tem uma coisa que eu gosto de dizer, que é o seguinte: não há nada no mundo que já não tenha sido feito de luz. Nada. Se você for pegar o método McCandless, por exemplo, que é um método a 45 graus, ele criou a luz. Se você for pegar Appia, Craig, se você for pegar Jean Rosenthal, que, aliás, Jean Rosenthal foi a primeira iluminadora mulher do mundo, né? E foi assistente do Sim. McCandless. Jean Rosenthal, além de ter sido a primeira iluminadora mulher do mundo, ela foi a iluminadora que criou a lateralidade da luz, né? Foi ela que criou as torres de balé. As torres, sim. Então eu costumo dizer o seguinte, cara, presta atenção. Se você não é Appia, se você não é Craig, se você não é Jean Rosenthal e se você não é McCandless, você não cria nada. Você apenas usufrui daquilo que eles já criaram por você. É genial. Entendeu? Genial, genial. Aí, o que você faz partindo desse ponto já que eu usufruo daquilo que todo mundo criou, ou seja, na verdade, a Appia talvez tenha criado um método, Craig também, que aí teve uma unificação, e talvez eles foram mais pensadores de luz do que criadores, né? Então, assim, mas aquilo que eles já pensavam quanto luz, isso veio se desenvolver logo depois. E aí, já que você aproveita daquilo que já criaram para você, aí você tenta fazer o quê? Você tenta inovar. E aí você tenta mostrar para o mercado aquilo que o mercado talvez nunca viu. E é isso que eu tento fazer nos meus projetos. Eu tento tirar, por exemplo, toda a simetria da luz. Eu tento fazer foco, por exemplo, um foco no meio frontal, para mim não é mais frontal. Eu tento trazer esse foco de algum lugar que não seja frontal. Eu tento fazer um foco no meio de uma forma que as pessoas ainda não viram. Agora, se eu já fiz isso, as pessoas já viram. Então, assim, é sempre cíclico, né? Eu acho que a forma de se fazer luz é sempre tentar pensar na luz como instrumento participativo e narrativo, né? É pensar na luz como um instrumento dramatúrgico, é pensar na luz como uma forma participativa de arte. Então, isso faz parte do nosso fazer como iluminadores, que é sempre estar tentando entender o como fazer uma luz que as pessoas ainda não viram. É difícil? Claro que é difícil, porque toda hora profissionais incríveis estão criando coisas, estão fazendo coisas, né? Mas eu não costumo dizer que eu crio, eu costumo dizer que eu me aproprio daquilo que já está pronto, daquilo que eu vi, daquilo que eu estudei. Agora, óbvio que tem a leitura da dramaturgia como um todo, né? E aí entra o trabalho de pesquisa, aquilo que o diretor te dá como referência,
a conversa que você tem com a equipe criativa, seja cenário, figurino, maquiagem, enfim. E aí o meu processo criativo ele começa através disso. Uma outra coisa que eu deixei de fazer há muito tempo é deixar de fazer uma luz para que ela fique bonita, ou seja, uma luz apenas estética. Então eu não faço mais luz para que ela seja bonita, eu faço luz que tem da obra. E aí, se ela vai ficar bonita ou não, foi a obra que decidiu, né? Não fui eu. Aí é o ego da obra, né? Não é o meu ego, né? Sim. E aí tem as divisões, né, cara? Eu, por exemplo, em épocas normais, não consigo assistir vários ensaios da mesma peça, porque às vezes eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então eu sempre estou na primeira reunião com, né, a leitura de mesa, com o elenco, com a direção, com a equipe criativa. Depois eu volto ali no meio do processo para ver como eles estão construindo, mas óbvio que sempre estou conversando com a equipe criativa, sempre está chegando alguma coisa, alguma referência. Depois eu volto para ver um ensaio geral, ou 2, filmo esses ensaios, e aí é onde eu vou trabalhar nessa luz em casa junto com algum assistente. Na verdade, eu já levo a luz para o teatro pronta, né? Já faço um pré-light, e vendo esses ensaios gerais, enfim, através de vídeo e tal, é quando eu consigo mais ou menos decidir a luz, é quando eu consigo fechar um rider e tal e mandar para a produção. E aí... Esse pré-light que você diz é um mapa, é alguma coisa assim? Ou já é alguma coisa mais gravada? Algum já software, é a luz assim? gravada. O pré-light que eu costumo dizer é a luz gravada, já com as deixas, minimamente com o tempo, né, e tal. Então, assim, eu já levo para o teatro a luz pré-gravada. Ali no Entendi. teatro, depois da montagem, depois da afinação e tal, é onde eu começo a ver algumas coisas, passa essa pré-light para ver intensidade de luz. Aí apresenta essa luz para o diretor, a gente faz um ensaio geral com essa luz e tal, e aí sempre tem as considerações, sempre tem, óbvio, né? Os ajustes. Os ajustes e tal. E aí é onde eu ajusto o tempo, ajusto uma série de coisas até entregar a luz no dia da estreia. Mas nem sempre no dia da estreia também está entregue, né? Às vezes sempre tem uma coisa para consertar e tal. Então aquela primeira semana de estreia é a semana que eu tenho para consertar. E dali para frente passo a bola para o operador e já era. E volto Tá só entregue. para assistir. Está entregue. E aí o seu assistente, ele vira o operador ou não? O seu assistente, ele só vai... Como é que funciona esse trabalho do assistente contigo? Cara, assim, os operadores eu sempre indico, né? Eu sempre indico e exijo que sejam os meus operadores, né? Que trabalham comigo, sabem o meu método de trabalho, a minha metodologia e tal. E eu costumo dizer uma coisa, né, cara? O operador, ele é muito mais artista do que eu, né? Porque eu entrego uma obra, né? Mas quem vai respirar aquela obra, quem vai viver aquela obra no dia a dia e tal, isso é o operador. Então, o sucesso da minha luz, ele tá, ou de qualquer outro iluminador, quer dizer, eu penso assim, não posso falar por outros iluminadores, mas eu acredito que o sucesso da luz, ela está muito mais na mão e no respiro do operador do que na minha própria criação. É meio que o diretor com o ator, né? É a mesma coisa. Exato. Existe uma partitura, né? Agora, como essa partitura vai ser regida, ou como vai ser isso, óbvio, isso está óbvio, né? Mantendo sempre a originalidade da luz, né? Mas isso daí está muito mais na mão do operador, né? No respiro do operador, né? E aí, falando, por exemplo, nem sempre o assistente é o cara que opera. Eu sempre deixo muito à vontade, né? Assim, se você quer operar, é você. Enfim, se você não quer, a gente coloca outro. Então, também deixo à vontade, né? Para o André Pierre, que foi mais ou menos que eu exigi que ele operasse o Irmavap, né? Então, mas sempre eu deixo ali a vontade do assistente de querer operar ou não, né? Entendi. E esse pré-light, quando você faz, você já leva ela gravada, né? Então você tem que pedir algum tipo de mesa. Como é que você faz essa... Você já vê a mesa Sempre que vai Ion. ter ou você... Sempre Ion? No rider é sempre Ion.
Entendi. Porque a gente já tem os 3D, a gente já tem todo o setup da mesa, todos os presets da mesa, né? Uhum, Então, é sempre Ion, né? Ou entendi. Dot 2, ou a Dot 2. Uhum. E aí você já programa num 3D em casa e já leva isso tudo presetado. Cara, Isso eu não, porque, cara, eu não sei nem aonde fia, nem como faz para apagar a luz da mesa, né? Assim, tem uma outra coisa muito, não, tem uma coisa muito interessante que eu costumo dizer, né? Cara, se eu, como iluminador, souber mexer na mesa de luz, por que eu vou precisar de um cara para programar e operar para mim? Eu acho que essas coisas, esses profissionais, eles têm que ser, cara, a profissão iluminador é uma, então assim, eu como iluminador, eu sou obrigado a pensar artisticamente naquele trabalho, ou pensar na obra, né? A função do assistente de luz é estar comigo, fazendo, me ajudando e me auxiliando com que tudo isso aconteça. E a função do operador de luz é operar aquela luz e programar aquela luz, entendeu? Então, óbvio, basicamente tem uma mesa que eu gosto muito, que é a Dot 2, então, puta, dessa mesa eu manjo um pouco e faço o trabalho. Mas não tenho obrigação de ser iluminador e entender tudo que acontece numa mesa de luz. sim. E aí, quem Eu, programa para mim são os operadores. que massa. Eu sempre falei isso, assim, pra muita gente que pergunta, né? Falar, eu tô na dúvida e qual área escolher e tudo mais. Eu sempre falei, ó, tem uma área que tá crescendo e as pessoas não estão enxergando, que é essa. É você programar a luz pro iluminador que tá criando, por exemplo. E é uma área que eu acredito que aí com vocês deve ser também bem remunerada, né? Porque, pelo menos aqui em Curitiba, tem muita gente que faz isso e é bem remunerado na Aliás, hora de. aliás, aí em Curitiba tem o meu velhinho amado, o Betinho Bruel. Amo esse velho. O compadre, O meu já fui, compadre. já fui programador de luz dele já. Já programei, operei ele do lado, falou, ó, agora você acende aquele ali a 50%. Sim, senhor. 50%. Agora você Aliás, bota aquele aliás, ali. no último, aliás, no último Shell que eu fui indicado, o Beto Bruel foi indicado e ganhou, né, cara? Fiquei super feliz. Perder pro Sim. Beto é incrível. Não, tá tudo certo, né? Então tá tudo certo, estamos em casa. Não, eu fiquei, a primeira vez que eu fui fazer com ele, ele falou, oh, você vai programar a luz pro Beto e operar. Eu falei, tá, tudo bem. Como é que eu durmo com essa informação agora? Não, você vai para casa, você tenta dormir e amanhã você volta aqui no teatro, que ele vai estar aqui. Os meninos, você vai montar com ele, porque o rider do teatro já estava completo, eu era técnico do teatro, então acabava que eu ia montar com ele. Aí ele chegou com uma luz daquelas de emergência, enorme, assim. Aí toda vez que eu apagava a luz do teatro, ele puff, acendia aquela luz de emergência na plateia. Aí ele se enxergava e tal. Ele falava, agora, compadre, você acende isso aqui, você vai afinar assim, assim, assado. Eu, tá bom, vamos lá. E uma dos Aí também maiores. tem a querida, né? E aí também tem a Nádia Naira, tem a Nádia Luciane, né? Meu, As aí é. Nádias. Aí é um celeiro de talentos, cara, que é incrível, né? É, eu tenho o prazer de ter crescido vendo todos eles trabalhar. E com o Beto, eu acho que foi uma dos meus maiores insights, assim, de. Insights não, né? Não é insight, mas o jeito de afinar. Pô, eu saía doido porque eu ficava olhando a luz para afinar e o Beto afina na sombra, né? Não sei como é que você faz, mas ele não afina olhando para a luz, ele olha para trás e vê onde que tá a sombra dele, ele fala mais para baixo, mais para direita. Cara, ali eu comecei a afinar só a luz assim, eu falei, nossa, que lindo. Cara, eu há muitos anos aboli a luz do meu olho, né? Então, assim, eu só afino luz na sombra. Eu não olho pro refletor, eu não olho, eu afino de costas para ele e afino na sombra, cara. É genial. É genial. Eu, quando tô em show, o meu maior desespero é quando tá fazendo show aberto, né? E eu preciso colocar os movings para fazer uma position e eu não enxergo eles. Aí eu tenho que colocar todos eles. Eu vou no centro com a mesa,
coloco eles todos no meu olho, aí eu sei que eles estão bem no meio, e aí eu abro. Mas que desespero que dá quando você bota aquela luz no olho. E isso vem lá da época que eu vi o compadre fazendo as luzes e eu falei, não vou nunca mais olhar pra luz. Aí eu tenho que às vezes fazer isso, eu Ó, fico doido. tem um outro iluminador que é incrível, né? Meu amigo lá do Rio, o Bimbão. O Uhum. Bimbão, ele acende tudo a 10% e afina a luz. Ah, também é. E Aí aí ele pode você olha olhar. para afinação, e aí você olha para afinação do cara, bicho, é nada em cima de nada, assim, é tudo no seu lugar, sabe? Não tem um refletor, tipo, um afinado em cima do outro, sabe? É Uhum. bastante, é bem incrível, cara. Que massa. E Agora, como é que você são faz? métodos, né? Ah, Agora, são métodos de trabalho, né, cara? São coisas que você vai aprendendo com a carreira, vai fazendo aquilo que, enfim, vai entendendo que dá certo e que não dá, entendeu? Então, são métodos de trabalho que você vai criando, né? sim, sim. E essa coisa de afinar, até ainda falando do Beto, a gente foi fazer um espetáculo num teatro e depois foi fazer num outro teatro, num outro espaço. E a gente tinha a luz dele, o cenário era o mesmo tamanho, e a gente tinha a luz. E eu tinha que afinar essa luz muito certinho. Como é que chegou para mim isso? Chegou várias fotos, cena por cena, refletor por refletor, acesos, uma foto e aonde eu teria que afinar. Como é que é teu método de passar isso para montar isso, a luz, por exemplo, num outro teatro? Você vai junto, teu assistente faz? Como é que é essa Cara, parte? na verdade, o que acontece? Como a gente tem depois da pré-light, ela vira oficial, né? E aí a gente tem tudo em 3D já renderizado. Uhum, Normalmente eu só vou para a estreia oficial. Então, por exemplo, estreia em São Paulo, tô na estreia, depois não vou mais. Ah, mas puta, tem a estreia oficial que não é apenas uma passagem, é uma estreia de temporada no Rio. Normalmente eu vou para fazer Rio, estreio e vou embora. Normalmente quando o espetáculo ou o uhum, show sai em cartaz, eu já não tô mais. E aí normalmente é o operador que segue. E como são os operadores que trabalham para mim, eles têm total liberdade de adaptação da luz, né? Claro que uma coisa ou outra uhum, sempre acaba mudando e tal, mas na maioria das vezes eles têm a liberdade de adaptar a luz, sempre tentando manter a originalidade. E, puta, já aconteceu de eu tirar um operador de um trabalho que está acabando e colocar num outro que vai começar. Na verdade, acabando temporada, né? E aí esse uhum. trabalho segue na estrada. Então, normalmente a gente passa o 3D para esse operador novo e ele vai ter esse 3D que ele vai saber onde está cada afinação, enfim. Porque se a gente já fez esse 3D, ele tem que ser usado em algum momento, né, cara? Você teve todo aquele trabalho de parar, sentar e desenhar, né? E tem uma coisa que eu faço, cara, que é muito meu, assim, né? Eu tenho os meus arquivos, né? Então, todos os espetáculos que eu faço, eu gravo os espetáculos. Então, aconteceu alguma coisa, o cara tem aí o espetáculo gravado com tudo, ele vai saber exatamente o que fazer e tal. Entendi. A Ah, operação de luz, normalmente, se é um operador que vai substituir o que já está fazendo, ele vai para o teatro e vai pegar a operação de luz lá. Então, eu acho que é um método muito mais fácil, né? com certeza, com certeza. Eu fui assistir, eu conheci teu trabalho de início, eu fui assistir o Irma Vap, e aí eu falei, cara, que luz, eu preciso saber quem que foi, e aí comecei, né, a ir atrás e tudo mais. É, e eu gostei muito lá, e depois eu comecei a olhar os teus outros trabalhos, fazendo uma pesquisa até pra gente conversar aqui. É, as cores, você consegue usar os filtros, as gelatinas, enfim. E tem muita coisa que eu não tinha visto, assim, sabe? Umas temperaturas de cor diferentes e tudo mais. Tem algum estudo em cima disso? Você gosta disso nas suas criações? Como é que funciona? Cara, a minha escolha, por exemplo, da cor do filtro está muito mais ligada à referência que o diretor me passa. Então, acho que aí fica muito mais fácil, né? Por exemplo, o Fajala, ele me deu a referência de 2 filmes
Queima-Vap se passa, né? Nessa montagem dele, ele se passa dentro de um parque de diversões abandonados, né? Um trem fantasma. E Uhum. aí o Fajala me deu a referência de 2 filmes. Um foi Pague para Entrar e Reze para Sair. E o outro, acho que foi A Morte do Demônio, que eram 2 Uhum. filmes dos anos 80, 2 filmes de terror. E aí eu vi que esses 2 filmes eram muito parecidos. E aí eu comecei a entender, vendo esses filmes, o que ele pensava, né? E aí a escolha, porque assim, eu só uso, na verdade, eu uso 2 tonalidades de lavanda lá, né? Depois as outras tonalidades, elas vêm mais das LEDs que estão ali nas laterais e tal. Mas a tonalidade base vem dali. Então foram 2 cores de lavanda que eu escolhi por conta dessas cores estarem muito presentes nesses 2 filmes. Entendi. Até mesmo, por exemplo, ele cria uma coisa mais pantanosa, né? Aí a gente acabou usando 3 ou 4 raízes à base de óleo, né? Que ficavam uma em cada lateral e 2 embaixo do cenário. Até mesmo a gente teve esse estudo aí de entender como elas entravam e se comportavam em cena, né? Para ter essa região mais pantanosa e tal. Eu tinha muita luz que vinha de trás do cenário, né, cara? Aliás, eu tinha muita luz Uhum. para tudo quanto é lado, né, cara? Só de Tinha pinguim, luz. assim, né? Na hora que acendi os pingos, meu Deus do céu, era uma porrada. E então tudo vem dentro da pesquisa, cara. Então a escolha do filtro, o que vai ficar parecido ou não, dentro daquela pesquisa do diretor. Aí também tem a cenografia, tem o figurino, qual a tonalidade que eles vão levar e tal. E aí você tem que escolher, você escolhe o filtro, né, cara, a tonalidade da luz, de uma forma que não apague os outros elementos, né? Uhum. Então acho que isso É, vai ele muito também da complementa, pesquisa. né? Uhum. Não, ele complementa bem cenário, figurinos e tudo mais, mas muito legal. E nessa pandemia a gente começou a fazer luz para lives e espetáculos online e tudo mais. Como é que foi essa adaptação aí para você? Cara, para mim foi de boa porque é o seguinte, É. cara, eu sempre, as minhas luzes sempre saíram prontas para captação de imagem. Eu sou um iluminador que sempre me preocupei com isso, sempre me Uhum. preocupei em entregar luz que já atendesse foto e já atendesse vídeo. Tanto que, pô, os fotógrafos que são meus amigos, que registram os meus espetáculos, os caras, meu, quase nem mexem, né? Porque eu também já trago isso, né? Eu faço um programa na TV Cultura que se chama Mini Docs. Então Uhum. também já trago essa linguagem, né, cara? Óbvio que na TV a gente faz a luz pro olho da câmera e no ao vivo a gente faz a luz pro olho humano. Agora é como você prepara, né, a luz pro olho humano e para a câmera. Então eu sempre entreguei já uma luz pronta para foto e vídeo, né? Então, na pandemia, para mim, isso ficou muito fácil, né? Esses espetáculos online que eu tenho feito, que são muitos, na Uhum. verdade, para mim, isso já é uma coisa muito pronta, né? Assim, porque eu sempre fiz isso. Então, eu não esperei chegar uma pandemia para fazer espetáculos online para poder pensar em como eu faria isso. Porque eu já faço isso, né? Há muito tempo. Então, para mim, Sim. é muito tranquilo. Foi só, entendi. Legal. Caramba. E outra coisa que eu quero te perguntar agora, assim, uma coisa talvez. Eu tenho duas perguntas, né? A primeira é: qual foi um dos maiores perrengues como iluminador, assim, que você já passou sei lá, de montagem, de alguma história engraçada, alguma coisa assim? E a segunda pergunta é: um orgulho que você fale, cara, eu fiz aquele espetáculo, eu fiz aquela luz, eu fiz aquele show, sei lá, e foi animal e aquilo ali eu mostro pra todo mundo, assim. Tem algum dos dois, assim? Cara, vamos lá. Falando do perrengue, eu passei um perrengue bem legal em 2009. Ah. Tem um circo italiano chamado Florileggio, né? Hum. E eles, enfim, tem artistas do mundo inteiro porque eles fazem um trabalho parecido com o Soleil, né?
Uhum. E aí eles iam estrear um show na Turquia e tal, e através de uma amiga brasileira que estava lá, fazia parte da equipe artística, eles também queriam um iluminador mais latino e tal, e acabaram me convidando, e eu fui fazer esse projeto de luz desse circo italiano que estreou a turnê mundial na Turquia. E aí porra, começa. Na hora que eu cheguei no aeroporto em Antalya, né, na Turquia, os caras foram me buscar num carrinho, e aí esse carrinho, além de mim, tinha um tigre junto. O cara tava com um tigre no carrinho. Aí a emoção Começou começa bem. aí. Quando... Hã? Começou bem. Começou bem, cara. No carro tava eu, o motorista e o tigre atrás. Aí cheguei no circo, os caras esqueceram de fazer uma reserva em hotel para mim, tive que dormir 2 noites dentro de um container. Quer dizer, fiquei 2 dias dentro do container. Aí eu descobri Uhum. lá na Turquia que eu teria que ir para a China negociar a compra do equipamento de luz que seria usado. Nossa! Aí fui para a China, cara, e o meu inglês é uma bosta, né, cara? Assim, eu não falo inglês, chinês e tal. Aí eu me ferrei na China para negociar a compra do equipamento. Cara, então assim, esse daí para mim foi uma aventura, assim, cara. Esse, Porra! esse trabalho lá na Turquia, cara. Aí, Imagino, caraca. eu acho que isso daí foi. Ah, não, teve também uma em Portugal, cara. Porra, minha primeira ida para Ah, Portugal, no início dos anos 2000. Puta, a gente foi fazer um espetáculo que eu fazia, chamava Brasil Outros 500, cara. Mas eu ainda era assim, eu já estava desenhando luz e fui como técnico também, como operador e tal. E aí, bicho, meu, a gente fez em cada lugar lá em Portugal, cara, que assim, meu, pra você ter uma ideia, teve teatro que a gente fez vara de luz com corda de sisal, com sarrafo. Foi bem se vira nos perrenguinho 30. também, cara. Se vira nos 30, é. Ah, e Caraca. aqui no Brasil tem vários perrengues também, cara, saca? Putz, mas é muito mesmo, perrengue de montagem, enfim. Teve o Memorial da América Latina em São Paulo que pegou fogo, né? Uhum. E é engraçado, cara, que assim, 2 dias antes de pegar fogo, eu tava fazendo uma luz lá. E eu tava Nossa. sentado na plateia, e o meu assistente na época sentado do meu lado. E a gente tava olhando para cima e tal, e aí, cara, a luz de serviço era feita com satellite, né? Aí ainda Hum. eu falei pro meu assistente, olha que louco, cara. Eu falei, meu, se essa porra aí pegar, queimar, descer e encostar nessa parede que é toda de carpete, meu, essa porra vai pegar fogo tudo. 2 dias depois pegou fogo, cara. Caraca. Sabe, cara? E depois fui Sim. descobrir que era aquele satellite, inclusive, que eu tava olhando, que colocou fogo no negócio todo. Depois desse dia, você nunca mais falou nada. Falou, "Eu não vou nem Cara, eu falar falei, com meu, para que eu não quero ser Nostradamus, não, cara. Agora, Muito se eu te bom. falar, cara, se eu te falar que o meu maior orgulho não tá ligado ao que eu já fiz, não tá ligado às minhas criações, meu maior orgulho não tá ligado a isso. Meu Ah, maior orgulho tá ligado. Imagina um cara que você tem como referência, que foi seu mestre, sua faculdade, a sua pós-graduação, te mandando uma mensagem, te indicando para criar luz no lugar dele. cara, é. Esse A- é o meu maior orgulho, cara. Ali você É o zerou a vida, né? Aurélio. Como a gente fala. E o Aurélio fez isso há menos de 3 semanas atrás. Então ali eu falo que eu realmente ali eu acho que isso é a consolidação da carreira. Que animal, cara. Que massa, hein? Deve ser. Acho que você deve ter uns dias pra processar aquilo, né? Pra você olhar e falar, caraca, e agora? Pois é. Então eu acho que esse é o meu maior orgulho, né? Eu acho que é a prova de que a gente está no caminho certo, cara, né? Enfim, imagina, acho que um dos maiores monstros da luz, né? Monstros sagrados e vivos, né? Da luz do Brasil, te indicar para criar uma luz no lugar dele, realmente acho que é o caminho Animal. certo. Aham. E me conta uma coisa.
eu sei também que você dá curso e tudo mais. Como é que você entrou nessa... Não? Não. Tô errado. Eu sou um iluminador que passo o meu conhecimento e fiz isso na pandemia porque vi que tinha algum lugar ali para isso. Eu não Entendi. sou professor, eu não dou curso, cara, nada disso. Apenas o que eu fiz foi, acho que uma ou duas vezes nessa pandemia, passei o conhecimento que eu tenho. Mas dali dizer que eu sou professor e tal, e nem quero, bicho. Eu acabei de fazer uma oficina de luz, eu fiz uma oficina de luz aqui em São Paulo, presencial, anteontem. Mas também, assim, eu não tenho obrigatoriedade, cara, de profissionalizar ninguém. O que eu faço é Uhum. mostrar um caminho e mostrar aquele caminho que deu certo para mim. E falar que, olha, cara, por aqui dá certo porque deu certo para mim agora. Não, cara. Eu sou só um Não, iluminador que passa o conhecimento para frente. Eu não tenho vergonha de. Eu não tenho o problema de passar o pouco conhecimento que eu tenho, entendeu? Entendi. Tem entendido. Eu tenho uma amiga que fez até um desses, não sei, curso, né? Vamos chamar assim com você. E a Letícia, ela tava aqui no. Uma Não sei se troca, ainda uma tá. troca de ideias, uma troca de experiência, porque você aprende muito, cara. Eu aprendi muito fazendo isso, entendeu? A Sim, Letícia, sim, sim. claro, a Letícia aí de Curitiba, né? Querida, incrível. É. O, eu tô dando, eu falo, né, que eu tô dando algumas aulas também, até nas segundas-feiras dou uma aula no. Ah, ali tá aí, ó. Dou uma aula no YouTube e tal. É, e eu tô aprendendo, o tanto que a gente aprende preparando esse conteúdo e preparando isso para passar para as pessoas é muito legal, né? Eu acho que eu cresço absurdo, assim, quando eu paro e falo, bom, deixa eu montar alguma coisa para eu passar para frente. E isso que eu não tenho todo o tempo, né, que você tem e tudo mais, mas eu passo e também aprendo, putz, absurdamente, assim. Então, vou te E a falar uma gente... coisa, não tenha medo de errar, viu, cara? Não se preocupe em errar, porque você não tem obrigação de nada. Eu costumo dizer que é o seguinte, bicho, eu passo o pouco conhecimento que eu tenho. Dali para frente, a pessoa tem que correr atrás do que ela quer. Assim, cara, realmente não tenha vergonha de errar, não tenha vergonha de dizer não sei caso seja questionado, porque você não tem obrigação de nada, cara. Eu acho que a atitude mais nobre é a atitude é quando você apenas quer passar conhecimento. E ninguém, cara, ninguém é obrigado a saber tudo. Ah, com Então, certeza. bicho, segue na sua. E é isso. E também, independente do que as pessoas vão falar ou não, cara. Porque se a pessoa tá ali atrás de conhecimento, é porque ela não conhece nada. Ou conhece menos do que você. Com certeza. Ninguém tem o direito de questionar, nada. E aí, se a pessoa quer uma coisa mais aprofundada, ela vai pesquisar, porque faz parte da vida do ser humano. Estudar e pesquisar. Tem que estudar, é a nossa única obrigação, cara. É estudar, é ir atrás de informação, é ir atrás de se desenvolver, é ir atrás de crescer. Essa é a nossa obrigação. Então, Sim. se a Eu pessoa quer costumo. muito mais. Não, não diga, a pessoa pode terminar. Não, se a pessoa quer muito mais do que aquilo que a gente está entregando, então a obrigação dela é ir atrás. Sim, sim. Eu costumo dizer que né, nessas aulas, né, eu tô procurando dar os conhecimentos, eu chamo de conhecimentos básicos, conhecimentos técnicos, algumas referências, e no meio disso tudo eu faço um triângulo, né, de base e referência e tal, e no meio disso tudo é mão na massa. E eu consigo te dar a borda. A mão na massa é com quem tá ouvindo. Porque seja ela a mão na massa de Cara, você botar e montar, ou sei lá e botar e estudar, né? pois é, eu costumo dizer, cara, o seguinte: a única pessoa no mundo que eu faço peixe é a minha mãe. Para todas as outras pessoas, eu posso mostrar o como faz. Entendeu? Tá?
Para minha mãe, eu Disse faço tudo. peixe, faço pão, faço a carne, faço tudo. Agora, para as outras pessoas, eu posso mostrar como faz. E é isso. Na verdade, é aquele negócio, bicho. Pega a varinha, né? A vara certa, vai lá, coloca a isca A certa, vai isca. lá pro rio, pega o seu peixe, entendeu? Entendido, entendido. Cara, que papo massa. Que legal. Obrigado por você estar aqui. Essa live aqui depois ela vai para o YouTube. Então, se você está aí no YouTube, eu tenho que dizer, né? Se inscreve aqui no canal. E se quer seguir o César lá no Instagram, né? Como é que tá o teu nome lá, César, aqui no Instagram? É @César Pivete, É, né? uhum, dois T's, né? Só para quem tá lá e quiser vir Eu aqui te encontrar. vou escrever aí, ó. Aí. E quem tá aqui nessa live, onde tá escrito aqui, ó, criação de luz, você também pode clicar ali e seguir o César, Ó, o Diego que Berlanga, também é. eu faço colchão duro virar picanha, é foda. Um abraço, Diego. Mas, cara, massa demais. Obrigado mesmo por esse papo. Foi Pô, tá esclarecedor e foi acabando super legal já? conhecer. Já acabou? Já, cara, passamos uma hora aqui já batendo papo, pô. Caraca, meu. Que bom. Pô, Passou meu, porra, rapidão, passou cara, rapidão. eu quero te parabenizar aí pela sua iniciativa. Aquele lance lá dos 5 iluminadores que as pessoas precisam conhecer. Cara, isso é incrível. Cada vez mais pessoas têm que estar naquele lugar ali. Eu achei incrível, cara, porra, as iluminadoras, né? Eu acho que, cara, cada vez mais a gente tem que trazer essas mulheres para a cena, cada vez mais elas têm que estar em destaque, cada vez mais elas têm que estar em evidência, porque, cara, eu acho que a força feminina, o poder feminino, o poder criativo da mulher, o poder decisivo da mulher é incrível. E a mulher ela tem que cada vez mais estar em cena, cada vez mais estar conquistando espaço. Então, bicho, continue fazendo isso. Convide mais profissionais, convide mulheres para fazer essa live. Aí, ó, o Diogo Berlanga, porra, o meu sonho é aparecer no 5. Coloca agora, cara, porque esse moleque tá Já muito virou, foda, bicho. Coloca. já virou sonho das pessoas. Já não sei mais o que fazer, não. Coloca o Diegão aí, coloca mais mulheres, cada vez mais mulheres, dá espaço, dá destaque, faz live com elas, porque, Não, cara, vou. é Tá isso, saca? no projeto. Mas sabe uma coisa que acho que é até legal a gente. Infelizmente, esse nosso ofício é um ofício muito machista. Então, a Extremamente. gente tem que quebrar isso e mostrar que não, e mostrar que a gente tem iluminadoras incríveis no país, né? Incríveis, incríveis. Não, as minhas, como eu te falei lá, né, no meio da live, as minhas primeiras referências foram as Nádias. Isso foram mulheres, então não tem nem o que dizer. E, cara, uma coisa que eu tenho visto nesse post, assim, acho que você até consegue me ajudar a passar pra frente isso, assim. Cara, é muito difícil encontrar material das pessoas. Porque, por exemplo, você no post das mulheres mesmo, assim, até tem outras pessoas que falam, pô, coloca lá o trabalho de tal pessoa. É muito difícil, porque se eu não conheço ela pessoalmente, é muito difícil eu achar um mínimo de portfólio de falar, pô, essa pessoa fez tal e tal trabalho, ou então uma, duas fotos, assim. Eu tenho batido muito nessa tecla por aqui, assim, porque a gente precisa de um portfólio mínimo. Não precisa ser igual eu faço, um Instagram só para mostrar os meus trabalhos, ou um canal do YouTube, não precisa disso. Mas que a gente tenha ali pô, uma síntese, qualquer coisa em qualquer lugar, assim, porque é muito difícil. Teve pessoas que eu quis colocar lá e deixei de fora porque eu não achei nada. Eu vou ter que chamar a pessoa e falar, pô, me passa aí um pouco da tua carreira, me conta aí um pouco, chamar a pessoa aqui para bater um papo, que daí eu consigo fazer, Mas, senão. na verdade, cara, pois é, as pessoas acabam esquecendo que precisam criar portfólio, né? Mas, na verdade, o que você faz é muito legal pelo fato da surpresa, né, cara? É como um prêmio.
É, Você não fica sabendo um dia antes que você vai ser indicado. Você fica sabendo quando você está indicado, né? Então é é. uma surpresa. Eu acho que isso é legal. E aí você chamar a pessoa para pedir é quebrar essa coisa bacana que você está fazendo, cara. E, bicho, continua fazendo. É muito legal. Cara, vai colocar em evidência muitas pessoas que. É aquilo que eu costumo dizer, cara, eu não preciso de evidência mais, né? Assim, eu tenho a minha carreira feita, enfim, tem um mercado que, né, enfim. Mas tem muita Sim. gente que precisa dessa evidência, tem muita gente incrível que precisa ser conhecida, saca, cara? Então continua, não pare, é, e é isso, velho. E, pô, precisar de mim aí, tamo aí, cara. Obrigado. É Obrigado. só chamar e a gente tá junto, cara. Fechadaço. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado mesmo. A gente fica por aqui hoje, então. Obrigado por você estar aqui comigo. O pessoal que está aqui, obrigado pelo tempo de vocês, por estarem ouvindo e nos assistindo aqui. E César, mais uma vez, eu não posso tenho nem palavras para te agradecer e tamo junto. Você também precisando de qualquer coisa, sabe que pode contar. A melhor forma de me agradecer é continuar fazendo essa coisa que você está fazendo, velho. Continua e cada vez mais coloca para crescer que vai dar tudo certo. Valeu, mano. Obrigado. Obrigado mesmo. Que Pessoal, nada, viu, obrigado. cara? Até uma próxima. Semana que vem tem mais live e vamos que vamos. Tchau, gente. Uma boa Valeu, noite, um bom final Renatinho. de semana para todo Beijão mundo. a todos e boa noite a todos. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.